Então eu sei quem é Deus na minha vida, como Jó. Quando Jó fala que porque eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, ele vive. Ele vive. E nós temos que saber e não sentir. E muitas vezes a gente fala, eu quero sentir Deus hoje. Irmãos, e eu me escandalizei, de verdade, eu me escandalizei quando eu escutei uma ministração e eu falei, Deus, eu não vou lá para sentir, porque o Senhor já está, o Senhor é. Eu tenho que saber que Ele está, eu tenho que saber que quando eu coloco os pés no meu trabalho, quando eu coloco os pés aqui na igreja, quando eu vou na avenida, quando eu vou na rua, quando eu vou evangelizar, quando eu vou pregar, quando eu vou ministrar, eu sei que Ele está em mim. Eu sei que... Queria saudar a todos com a paz de Deus, amém? Amém. Estamos aqui com muito temor do Senhor. Quando a gente recebe aquela mensagem de um número chamado Pastor Isaor, a gente estremece. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, e Ele sabe, e Ele vê, Ele escuta e Ele é. Então, nesta noite, quero que você sinta também este amor no qual Ele tem exalado todos os dias das nossas vidas, que você possa sentir a presença imensurável dEle, que você possa realmente viver o sobrenatural de Deus neste lugar, e que todos os dias, aonde você estiver, você possa sentir essa presença, você possa viver essa presença, amém? Amém. Queria saudar a todos, queria agradecer a presença de todos aqui neste lugar, aquele que também que nos assiste de forma online. E eu queria falar algumas palavras do que o Senhor colocou no meu coração. Mas para iniciar, irmãos, eu sinto que quando o Senhor quer que a gente ministre a palavra de Deus, Ele primeiro quer tratar conosco. E essa palavra, o Senhor tratou muito com a minha vida há algum tempo, e todos os dias da minha vida Ele tem tratado comigo. E quando eu comecei a entender o que era e o que é, as coisas começaram a mudar na minha vida, na minha família, no meu ministério. E eu queria dizer algo para vocês antes de colocar a palavra aqui. Irmãos, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Nós somos compostos por espírito, alma e corpo. E quando o Senhor falou isso no meu coração, eu falei, mas o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer tratar comigo? No espírito habita o Espírito de Deus. No espírito habita o Espírito de Deus, irmãos. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. A alma é a consciência de nós mesmos. E o nosso corpo, irmãos, é algo material. O que eu vejo como corpo? Eu sei que a partir daqui eu não vou conseguir passar, porque se eu passar eu vou derrubar o púlpito e o púlpito vai cair, porque meu corpo vai sentir. O meu corpo vai sentir, então vai cair, então é algo material. Então nós somos compostos dessas três coisas. E eu queria que vocês lessem em 1 Pedro 2,11. Não sei se o irmão consegue colocar para nós ali. 1 Pedro 2,11 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abster-de das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Na minha versão diz assim: Amados, insisto que, como os estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, é uma guerra contra a nossa alma.
E eu quero deixar um título para vocês que fala assim: viver pelo que sabemos. E, irmãos, quando eu li esse texto, eu comecei a entender algo que fala no nosso sentimento. E a palavra de hoje vai falar muito sobre sentimentos. E eu queria que você realmente entendesse nesses sentimentos o que pode te atrapalhar e o que pode não te deixar estar no Espírito. Deus nos deu todos os sentimentos. Só que o pecado, ele consegue nos afastar. O pecado consegue nos constranger, o pecado consegue nos tirar da presença dele. E eu queria ler para você em Jeremias 17:9. Consegue pôr aí? Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem os conhecerá? Irmãos, então muitas vezes a gente é afetado pelo pecado. Os nossos sentimentos são afetados pelo pecado. Os nossos sentimentos nos atingem de uma forma onde muitas vezes a gente peca. E nós não podemos, irmãos, deixar que os nossos sentimentos governem as nossas decisões. Nós não podemos deixar que aquilo que eu sinto governe o que eu preciso fazer. Os sentimentos não podem governar sobre mim. Nós temos que entender que os nossos sentimentos, eles fazem parte do nosso eu. Que o nosso sentimento faz parte da nossa carne. E a palavra do Senhor fala que nós somos composto de espírito, alma e corpo. Então, se os nossos sentimentos, eles estão na nossa carne, muitas vezes vai trazer o fracasso, dependendo desse sentimento. Quero ler para vocês em Provérbios 28:26. O que confia no próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Precisamos saber conter, precisamos saber lidar, precisamos saber viver com os nossos sentimentos. E nós temos alguns sentimentos que nos atrapalham. E o primeiro deles é o sentimento de inferioridade. É o sentimento onde muitas vezes nós não sabemos que nós somos capazes de estar aqui pregando a palavra de Deus. Que nós não somos capazes de ministrar para uma criança. Que nós não somos capazes de ministrar a palavra de Deus. E muitas vezes esse sentimento de inferioridade não nos deixa fazer o projeto de Deus acontecer. Porque eu acho que outro é melhor do que eu. Porque eu acho que mas aquele irmão, ele prega tão bem, ele fala bem. Mas aquele irmão sabe evangelizar. Mas aquele irmão sabe ministrar, aquele irmão sabe cantar, mas eu não sei. E eu me sinto inferior a isso. Eu me sinto tão pequeno diante disso, a ponto de não fazer o projeto de Deus acontecer na minha vida. Eu quero ler um texto para vocês que está lá em Juízes 6:11, 16. Juízes 6, do 11 ao 16, que diz assim, sobre Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, está em Ofra, e pertencia a Joás, a Zeaberita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então,
o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio? E o que feito todas as suas maravilhas que nossos pais contavam, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua forças e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu e o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, o que Gideão fez aqui? O que Gideão fez aqui? Ele se sentiu inferior a todos aqueles que estavam ali. Ele se sentiu pequeno, ele se sentiu inferior, que a família dele era pobre, que ele estava sozinho. Mas o que o Senhor fala? E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E lá em cima o Senhor já reforça para ele. Lá em cima, lá nos outros versos, ele fala: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ali o anjo do Senhor já fala: um homem valoroso. Mas mesmo assim ele se sente inferior do que poderia acontecer ali naquele lugar. E como Deus é maravilhoso, Ele nos chama de valente, porque da mesma forma que Ele chamou Gideão, nós também somos valentes. Nós também somos. Mais um sentimento que muitas vezes pode atrasar o nosso ministério é o sentimento de medo. Ele nos paralisa, ele nos faz tomar decisões erradas e ele causa desespero. Então, o sentimento de medo, ele me tira a paz a ponto de não saber o que fazer. E eu fico com tanto medo a ponto de me fechar e não fazer o projeto de Deus acontecer. Eu quero que vocês, quero que o irmão coloque 1 Samuel 15, 24. Então, disse Saul a Samuel: pequei, pois quando transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e deu ouvidos à sua voz. Ele teve medo. Saul teve medo. Muitos sabem que Deus mandou, se você ler todo esse verso ali de Samuel, para trás, você consegue entender que Deus mandou, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. E o Velho Testamento, eu escutei algo esses dias, o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento, irmãos. E o Velho Testamento nos ensina tanto sobre obediência, nos ensina tanto sobre reverência, nos ensina tanto sobre cuidado com a palavra de Deus. Porque o Senhor mandou ele destruir os amalequitas. Deus mandou ele destruir todos, não deixar nada. Não deixar nada. O que Saul fez? Saul foi lá, trouxe o rei e trouxe os seus despojos, né? Trouxe o que tinha lá de bom, de coisas boas, ele trouxe tudo para junto dele.
Mas o Senhor mandou ele derrotar todos. Além de desobedecer a palavra de Deus, ele diz que ele teve medo do povo, porque provavelmente, né, a gente lendo ali, eu consigo, né, visualizar que, vamos levar, vamos mostrar que nós matamos, que nós roubamos, que que ele está aqui, que ele foi preso, que ele trouxemos os despojos, trouxemos o ouro, trouxemos a prata, trouxemos os novilhos, trouxemos tudo. Vamos mostrar que a gente trouxe isso. Além de desobedecer, teve medo e teve medo do povo. E trouxe tudo. Ali ele trouxe uma maldição. Quando você lê mais à frente, Samuel vai lá e fala para ele, né, e mata o rei para que a palavra do Senhor se cumprisse naquele lugar. Mais um sentimento que pode muitas vezes nos afastar. O sentimento de ira. O sentimento de ira, irmãos, muitas vezes não é eu dar um tapa no rosto daquela pessoa que estou com raiva, não é brigar, não é pular, não é bater, não é isso. O sentimento de ira, muitas vezes a gente vai guardando dentro do nosso coração, de uma forma sutil, de uma forma delicada, e a gente vai guardando esse sentimento nos quartinhos da gente ali. Vai guardando um sentimento aqui, um sentimento ali, aconteceu isso, desejo aquilo para aquela pessoa. E ele traz ressentimento, sentimento de ira traz amargura, sentimento de ira traz solidão, nos deixa sozinhos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o Senhor tem uma palavra que ele fala lá em 2 Coríntios 5,19. Quando eu li esse texto, quando Deus falou sobre a ira, né, a gente ter raiva, assim, esse sentimento aí de solidão, né, um sentimento que acho que a gente fica tão contrito ali, que não sei se vocês já tiveram isso, porque eu já tive. Mas o Senhor, glória a Deus, conseguiu, né? Eu consegui entender o que era isso e que isso atrapalhava o meu propósito. Atrapalhava o meu propósito de estar na casa de Deus. Me atrapalhava de estar aqui, me atrapalhava de viver o louvor, de saber quem era Deus na minha vida. 2 Coríntios 5,19 fala assim, 5,19 ao 22. Isto é, Deus... Eu vou ler aqui. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando. Antes, irmão. Reconciliando com o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O próximo, irmão, o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o nome de intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos o que reconcilieis com Deus. Então, do momento que a gente sente a ira, o Senhor me deu essa palavra. Vamos nos reconciliar. Vamos pedir perdão. Vamos pedir para que o Senhor esteja limpando, tirando todos esses sentimentos que nos afastam muitas vezes do projeto de Deus. Mas, irmãos, em tudo isso que eu falei em relação aos sentimentos, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor falou no meu coração muito forte? Que nós temos sentimentos, mas nós somos 3, né? Espírito, alma e corpo. Mas nós temos sentimentos. Mas nós somos espírito, alma e corpo. E eu fui buscar, eu falei, Senhor, né? Fui buscar sobre Jesus. Falei assim, o que Deus quer falar para a igreja através da minha vida? Jesus teve sentimentos. Jesus teve sentimentos. E às vezes a gente acha que não.
mas ele teve. E eu falei assim, mas que sentimento que Jesus teve? Se ele teve sentimento, será que... Só que Jesus tinha uma diferença, né? Ele sabia lidar com os sentimentos dele. Mas eu comecei a analisar os sentimentos que Jesus teve no decorrer da sua passagem. E em Hebreus fala, Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de suas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado nos sentimentos. Ele foi tentado em todos os sentimentos, mas sem pecar. Sem pecar. Ele foi tentado. Ele teve sentimento de angústia. Quero que o irmão coloque lá em João 13, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, nós devemos praticar a verdade. Jesus buscava sempre a verdade. O Senhor sempre buscava a verdade. Tem mais um texto que fala ali. E mais um texto onde eu não marquei, que eu li, que quando Jesus ele foi para ser traído, né? Eu sinto ali que naquele momento ele sentiu esse momento de angústia. Quando ele fala assim, ainda hoje alguém há de me trair. Vocês acham que Jesus falou isso de uma forma, que legal, alguém vai me trair. Nossa, que legal. Ele sabia de todas as coisas, mas o quanto isso deve ter trazido uma angústia dentro do coração dele. O quanto isso pode, e eu tenho certeza, que trouxe uma tristeza tão grande, mas tão grande para Jesus, a ponto dele saber que um dos seus discípulos iria traí-lo. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara, que nós podemos ficar tristes, mas nós não podemos ficar descontentes. Eu quero que o irmão coloque Judas 16 para mim. Essa é outra ministração, como diz o pastor Isaur. Os tais são murmuradores e descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Irmãos, existe uma diferença muito grande em você estar triste e você estar descontente. Quando você tiver a oportunidade, estude sobre descontentamento. O que é estar descontente e o que é estar triste? Estude porque nunca mais na tua vida você vai ficar descontente. Eu tenho certeza disso, porque do momento que eu estudei o que era descontentamento, eu falei, Deus, você pode ficar triste, mas você não pode ficar descontente. Então estude um dia se vocês tiverem a oportunidade. Mas o que o Senhor fez? Filipenses 2:12. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode pôr o próximo, irmão. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Para que ao nome que Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Próximo, irmão. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, tudo aquilo que a gente está aqui dentro do meu sentimento, o Senhor nos dá esse texto em Filipenses 2, 5, 11. Seja a atitude de vocês. Ele fala de mim. Ele fala de mim. A minha atitude seja diferente. Ele se esvaziou. Mas ele faz uma coisa, mais umas coisas ainda, para que esses sentimentos, e todos os sentimentos que Jesus teve, irmãos, eu comecei a analisar e ver, eu falei assim, não foi nenhum sentimento que ele teve para que de raiva, né, de alguma situação ali, mas todos os sentimentos que Jesus teve, foi sentimentos para glorificar o nome do Pai. Foi para glorificar quem era Deus na vida dele. Porque quando ele se irou, quando ele ficou bravo, quando ele se chateou daquele mundaréu de gente lá naquele templo, vendendo, ele se irou por quê? Por que ele ficou chateado? Por que ele teve sentimento? Porque ele se irou do que estavam fazendo na casa do Pai. Porque estavam fazendo na casa do Pai, foi por isso que ele se irou. Porque eles não estavam ali fazendo o que devia ser feito, que era adoração ao Pai. E tem mais um texto que fala quando as crianças se aproximam de Jesus e seus discípulos repreendem as crianças. E ele fala, deixar vir a mim, que nós temos que ter um coração igual da criança. Porque ele estava nos ensinando. Do momento que ele ficou ali chateado, do momento que ele ficou meio bravo com os seus discípulos ali, mas era para a honra, para a glória e para o nome do Senhor. Porque ele queria nos ensinar que o nosso coração devia ser igual de uma criança. Ah, mas a tia Gia é ministra de criança. A tia Gia é ministra de criança, por isso que ela está falando isso. Não, irmãos, não é. Irmãos, vocês têm filhos em casa, quem tem filho. Quando ele se chateia com algum amiguinho na escola ou coisa parecida, chateia ali rapidinho, passa, e daí ele já está ali 2 minutos, ele já está brincando com aquele amigo de novo, porque não magoou. E é por isso que eu penso que é isso que Jesus queria de nós. Jesus quer de nós, Deus quer de nós. Por quê? Porque Ele quer que a gente seja igual uma criança, sensível igual uma criança. Não guardar rancor, não guardar ira, não guardar tristeza, não guardar sentimentos que possam nos afastar do propósito dEle. Que possam nos afastar daquilo que Ele quer fazer sobre a minha vida e a tua vida. Eu quero que o irmão... coloque Mateus 26, do 37 ao 38. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor chama seus discípulos para que ficassem junto com eles, para que orassem com eles, que vigiassem com eles. Irmãos, quando você estiver triste, quando você estiver irado, quando você estiver bravo, pega uma pessoa que seja aí amigo, pastor Isaur, pede para o pastor orar ali para você, para os pastores, olha para Jesus, porque você precisa muitas vezes de pessoas que orem com você, que declarem com você a palavra de Deus, que peguem na tua mão e falem assim: não, está errado isso, não é assim, não é desse jeito. Aqueles puxão de orelha que muitas vezes a gente leva. Porque amigo que é amigo muitas vezes não fala só a verdade, ele dá uns puxão de orelha na gente. Aqueles puxão de orelha que às vezes dói, você fica remoendo, não. O Senhor realmente quer falar conosco. E Ele chamou para vigiar e orar com Ele, porque Ele não queria ir sozinho. Porque naquele momento ali Ele estava angustiado e Ele não queria ir sozinho. Mas, irmãos, o sentimento se torna nossa culpa quando não agimos contra ele. Então, assim, quando a gente não age contra esses sentimentos que eu falei para vocês aí, nosso sentimento de ira, o sentimento de inferioridade, quando a gente não age contra eles, a gente permite que ele nos governe. A gente permite que ele governe a minha vida, que ele governe e que eu não consiga caminhar. Mas eu quero que você abra lá quero que o irmão coloque lá 2 Coríntios, o 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados pelo Espírito, na sua própria imagem. Irmãos, mas o que eu vejo, o que eu sinto dia após dia na minha caminhada cristã, desde quando eu me converti, desde quando eu iniciei nessa área cristã, o conhecimento não deixa, irmãos, a gente ter nenhum desses sentimentos. O conhecimento nos revela tanto a palavra de Deus que não deixa a gente ter esses sentimentos que nos afastam da presença de Deus. Mas eu queria que o irmão colocasse ali, não precisa erguer a mão, irmão, mas assim, vou jogar um desafio para vocês, igual eu coloco o desafio para as crianças no Ministério Infantil. Salmos 119. Salmo 119. Irmãos, ele nos ensina de uma forma a viver contra esses sentimentos de uma forma sobrenatural. São 116 versículos, aonde Deus fala profundamente conosco, aonde Ele nos ensina sentimento a sentimento. Quero que o irmão coloque só o número 1 ali. Vamos ler Salmo 119. Não, só o versículo, irmãos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, irmãos, leiam esse salmo, porque nesse salmo o Senhor, Ele nos transforma, Ele nos afasta do pecado e Ele nos afasta desses sentimentos aqui. Eu não vou ler com os irmãos porque ele é muito grande, daí pode ser que passe do horário.
Mas, irmãos, leiam Salmo 119, inteirinho. Passo a passo, versículo por versículo, pausadamente. Para vocês verem que esses sentimentos que eu falei para vocês não vão mais através desse texto. Mas, irmãos, para que a gente possa não sentir esses sentimentos, tem um texto que está lá em Jó 19, 25 e 26. Jó 19, 25, 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive por mim. Se levantará sobre a terra. Porque eu sei, irmãos, eu vou escandalizar vocês. Porque quando eu escutei essa palavra, eu fui escandalizada. Mas nós não temos que sentir, irmãos. Nós não temos que sentir. Nós temos que saber. Como Jó sabia, porque Jó sabia quem era Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, tem mais um texto que está lá em Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, aquietai-vos e sabei que eu sou, e sabei. Existe uma diferença, irmãos, em sentir e saber. Eu não sinto a presença de Deus, eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele habita em mim, eu sei que Ele vive em mim. Porque os sentimentos estão na nossa alma, os sentimentos estão na nossa alma. Então eu sei quem é Deus na minha vida, como Jó, quando Jó fala que porque eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, Ele vive, e nós temos que saber e não sentir. E muitas vezes a gente fala, eu quero sentir Deus hoje. Irmãos, e eu me escandalizei, de verdade, eu me escandalizei quando eu escutei uma ministração e eu falei, Deus, eu não vou lá para sentir, porque o Senhor já está, o Senhor é. Eu tenho que saber que Ele está, eu tenho que saber que quando eu coloco os pés no meu trabalho, quando eu coloco os pés aqui na igreja, quando eu vou na avenida, quando eu vou na rua, quando eu vou evangelizar, quando eu vou pregar, quando eu vou ministrar, eu sei que Ele está em mim. Eu sei que Ele vive, porque Jó falou isso, todos os textos, várias e várias citações onde fala que o Senhor é, e que nós temos que saber quem Ele é. Porque do momento que a gente começa a saber quem Ele é, as nossas atitudes começam a ser diferentes e os nossos sentimentos começam a ser diferentes. Mas Deus é tão grandioso que Ele nos ama tanto que Ele nos traz essa revelação. Que Ele nos traz essa revelação que Ele é amor, que Ele é cuidado, que Ele é zelo sobre as nossas vidas, e que nós temos que afastar todos esses tipos de sentimentos para a gente saber, porque quando a gente sabe, esses sentimentos não me atingem, esses sentimentos não me atacam, esses sentimentos não me fazem duvidar de quem eu sou em Cristo, quem Ele é na minha vida, quem Ele se faz na minha vida todos os dias. Então nós temos que saber e não só sentir. Nós temos que chegar aqui sabendo, eu vou lá porque eu sou filho, eu vou lá porque eu sou rei e sacerdote, eu vou lá porque Ele pagou um preço na cruz por mim e por você, porque eu sei bem que Ele me ama,
porque eu sei que Ele cuida de mim todos os dias da minha vida. Então, esses sentimentos que muitas vezes querem me afastar, eu tiro fora. Eu não quero mais, eu não aceito mais na minha vida. Irmãos, e às vezes a gente, por se sentir inferior, por se sentir irado, por ter esses sentimentos que muitas vezes nos afastam de Deus, a gente acha ou a gente pensa que nós não temos que melhorar a cada dia. E que os nossos, porque hoje eu estou irado e meu comportamento vai ser dessa forma. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor ama você do jeito que você é, da forma que você é, do jeito que você faz, indiferente da tua forma de ser. Ele não ama se você está fazendo algo na casa de Deus, se você não está fazendo algo na casa de Deus, ou se você está trabalhando mais ou está trabalhando menos. Não, Ele ama porque Ele é. Deus nos ama porque Ele é. Sendo eu melhor ou não, o Senhor me ama, porque eu sei que Ele me ama, porque Ele é, por quem Ele é. E às vezes eu acho assim, então significa que se eu não melhorar, Deus vai continuar me amando. Não, você ama por quem Ele é. Você ama a Deus por quem Ele é na tua vida. E quando você sabe quem é Deus na tua vida, você melhora dia após dia. Quando você sabe o que Deus é na tua vida, quando chega alguma situação, quando chega algum sentimento que te incomoda, que te tira da presença de Deus, que te tira do mover, você falou, opa, o que está acontecendo? Então, irmãos, não podemos mais vir irado, com sentimentos que possam nos afastar da presença de Deus, sentimentos de inferioridade, sentimentos sentimentos de medo. Nós não podemos ter medo mais, porque nós sabemos quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei o que Ele faz na minha vida, eu sei o que Ele é na minha vida. E o amor de Deus é baseado em quem Ele é. O amor de Deus é baseado em quem Deus é. E não no nosso comportamento e nem quem somos. É porque Ele é amor, porque Ele cuida, porque Ele zela, Ele nos ama. A ponto de dar o seu Filho para que a gente estivesse aqui. Quero que o irmão coloque ali em Colossenses 3:2. Estou finalizando, irmãos. De verdade, não é mentira não. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Apocalipse 22:12. Esse de Apocalipse eu falei, Pai, como o Senhor é misericordioso. E eis que venho sem demora, e comigo está todo o pagamento. Tá, galardão? Galardão é pagamento. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está com Ele o nosso pagamento. Porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, porque Ele ama quem nós somos e quem se nós estamos se comportando bem ou não. Ele nos ama. Só que quando eu começo a entender e saber quem Ele é, os meus comportamentos começam a ser diferentes. Na igreja, na casa, no meu trabalho, aonde eu for. Irmãos, eu quero testemunhar para vocês algo que tem acontecido no meu trabalho.
A gente mudou de local de trabalho e nós temos uma médica também ali que ela é evangélica. Teve alguns irmãos que foram lá e tiveram a oportunidade de ver isso. Irmãos, eu nunca imaginei na minha vida que num público ali do meu serviço a gente ia fazer o que a gente faz. Ela chega e ela conversou comigo, Gislaine, vamos fazer uma oração toda manhã? Eu olhei assim, falei, eu? Ela falou assim, você? Falei, tá bom. Daí falamos com o nosso chefe de primeira já nos liberou e falou assim, não, podem fazer. Irmãos, do momento que a gente começou a orar naquele lugar, a gente só faz uma oração breve, rápida, simples, e tem algo que ela fala todos os dias, e isso tem entrado muito dentro de quem eu sou. Hábito. Você tem hábito de orar? Você tem hábito de buscar a palavra de Deus? Você tem hábito? Se você escova os teus dentes todas as manhãs, então você tem que ter hábito. Também é hábito. Quando a gente ensina o nosso filho, se a gente não ensina o nosso filho, tem que escovar o dente. Ele escova o dente depois porque é hábito, porque ele sabe que ele precisa escovar o dente, que a mamãe manda. Mas o hábito também de orar, quando você sai da tua casa, de entregar a tua família, entregar o teu trabalho, e ali a gente começou. É algo sobrenatural que a gente tem vivido naquele lugar. Uma calmaria, por mais que às vezes a gente tenha 150, 160 pessoas para atender. Mas mesmo assim o Senhor tem se feito presente naquele lugar. Porque a gente foi lá, a gente sabe quem é Deus. Me senti inferior, porque falei, eu fazer isso aqui no meu trabalho, então a gente reveza, um dia de uma, um dia de outra, e assim a gente vai. Quando ela falta, a gente ministra uma breve palavra, rapidinho, e ali a gente declara sobre aquelas vidas. E muitos já têm testemunhado em uma simples oração. Né? Não é simples, mas pequena. 5 minutos. E às vezes a gente tem medo de fazer isso no nosso trabalho, tem medo de fazer isso no nosso local de trabalho. E assim, irmãos, eu vi algo esses dias no Facebook, no Instagram, e eu compartilhei que fala assim, muitas vezes a palavra que você está postando é a única palavra que alguém possa estar lendo. Então, é um desafio nosso, porque a rede social hoje ela está aí. Claro que a gente não pode deixar de fazer as coisas para ficar na rede social. Mas eu penso que se a gente usa a rede social, que hoje todo mundo tem celular, todo mundo usa, então vamos usar para abençoar vidas. Vamos usar para que a palavra de Deus seja semeada, a palavra de Deus seja disseminada. Irmãos, esses dias eu fui impactada mesmo, eu até coloquei lá no grupo da rede social. Quando eu comecei a olhar no Instagram ali, era devocional de um, era devocional de outro, era devocional do Conectados, era devocional do Teens, era devocional dos irmãos. Eu falei, Deus! Eu falei assim, que alegria no meu coração de ver aquilo. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de ver os irmãos, os adolescentes, os jovens postando. Irmãos, isso é algo extraordinário. Isso é algo sobrenatural. Porque o Senhor está movendo jovens, adolescentes, para que muitas vezes as crianças, nós aqui, os quarentões, sejam movidos. Vou fazer também, gente. Se eles estão fazendo, também vou fazer. E isso é o objetivo. Qual que é o objetivo de você postar uma palavra de Deus, Senhor, que chegue até aquela pessoa? E muitas vezes, irmãos, tem mais algo ainda que Deus falou no meu coração. Aquilo que você está lendo é para você. Né? Quando eu comecei a ler os devocionais, eu falava, Deus estava querendo falar comigo. Deus, tudo que você lê, todo livro, todo caderno, toda palavra, tudo que você lê é para você. Então, irmãos, é algo sobrenatural que a gente tem vivido mesmo. E eu quero deixar essa palavra com vocês. Queria chamar o ministério.
Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.